Reforço desembarca no Rio de Janeiro e, pelo andar da carruagem, teremos mais reforços sendo anunciados hoje. É isso mesmo. A gente vai falar aqui de muitas contratações que já estão engatilhadas, fechadas aí com o Vasco da Gama. E o seguinte, o Vasco trazendo um número significativo de atacantes aí para o restante de 2025. E, claro, a gente vai falar também aí sobre a situação do jogo entre Vasco da Gama e Botafogo, né? Muitas novidades. Agora, pela manhã, o nosso treinador Carille finaliza a preparação para o jogo que vai acontecer amanhã às 18h30 no estádio Vasco da Gama, São Januário. Peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever no nosso canal. Venha fazer parte aí da nossa família. Não deixe de se inscrever. Mais da metade das pessoas que nos assistem ainda não são inscritos. Vocês estão deixando aí de se inscrever, estão se esquecendo. Perfeito? Então é o seguinte, se inscreva para dar aquela moral. Eu quero a sua opinião aí, ou melhor, gostaria da sua opinião sobre a situação de reforços que estão chegando no Vasco da Gama. Vamos começar falando aí sobre Vasco da Gama e Botafogo. O seguinte, pessoal, o Vasco é muito favorito para esse jogo contra o Botafogo amanhã em São Januário. O Vasco vai fazer algumas modificações. Ontem eu gostei do que eu vi no CT Moacir Barbosa, time veloz com Zucarello e também com o nosso Ryan lá no ataque. As entradas de Ryan, Paulinho e Tietê, né? Além do Ryan, Paulinho e Tietê integrando aí o time titular do Vasco da Gama. Então a gente vai ter um time muito veloz aí, muito agudo para esse que é o último jogo aí da Taça Guanabara, onde o Vasco da Gama precisa vencer o Botafogo e torcer aí para um tropeço do Fluminense diante do Bangu e o Madureira, né, simplesmente também é, tropeçar diante do Nova Iguaçu aqui no Laranjão. Então, sorte aí para o nosso bravo Caribe. Bom, o seguinte, coloque aí o placar do jogo de amanhã e se você está confiante que o Vasco vai para as semifinais do campeonato estadual. Vamos falar aqui de reforço? Por quê? Hoje a gente viu pela manhã, chegou bem cedinho aqui no Rio de Janeiro, o nosso bravo Nuno Moreira, contratado junto ao Casa Pia, o Vasco da Gama, desembolsando 3,5 milhões de euros, cerca aí de 20 milhões de reais, para poder ter o atleta. Jogador que está chegando aqui com status para muitos vascaínos como fracasso de bola. Então é o seguinte, quero a sua opinião. Você acha que vai dar liga o Nuno Moreira no Vasco? Vamos colocar o Nuno Moreira aqui para falar, certo? O Nuno Moreira falou ao BTB Esporte e vamos ver o que ele falou, as primeiras palavras dele como atleta do Vasco da Gama. Qual é a sua expectativa? Como é que está de coração e de expectativa mesmo de sair pela primeira vez de Portugal e vir jogar num gigante como é o Vasco aqui no Brasil? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela recepção. Sim, vai ser uma etapa nova para mim, mas estou muito feliz porque o Vasco é um clube muito grande, com ligações a Portugal também, então estou muito ansioso para começar.
Bom dia, seja bem-vindo ao Vasco. A gente está aqui com 5 mil aparelhos conectados. Queria que você mandasse um recado para o torcedor, porque assim, na concepção do torcedor vascaíno, a sua contratação é uma das mais esperadas, tendo em vista que o Vasco precisa, né, de um ponta, de um atacante. Como é que você enxerga essa sua contratação para o Vasco? Não, o que eu posso prometer aos torcedores é que vou dar sempre tudo que tenho de mim em campo. Foi assim que eu fui educado pelos meus pais. E o resto é com trabalho mas pronto, estou muito contente de estar aqui, porque o Vasco realmente é um grande clube e eu nesta fase da minha vida queria ir para um clube muito grande, assim como o Vasco é. Nuno, seja bem-vindo ao maior clube do Brasil, o Vasco da Gama. Como é que vai ser essa tua primeira experiência fora da Europa? O que você espera? E vai vestir a camisa 17, né? Sim, é verdade, escolhi o número 17. Sim, eu espero que seja uma boa experiência para mim. É um clube muito grande, como disse, mas pronto, eu acho que o Brasil vai ser um lugar fácil de adaptação pela língua, pela cultura, pela comida, então estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Então está aí. As primeiras palavras do Nuno Moreira como atleta dos Gigantes da Colina. Sorte ao jogador que foi eleito no mês de janeiro o melhor jogador da Liga Portuguesa. Bom, o Vasco vai fazer mais anúncios hoje, certo? A gente tomou conhecimento pela parte da manhã, uma manhã muito quente aí, que o Vasco simplesmente acertou o empréstimo do Brian Palácio, tá? Só faltava o ok do jogador, o jogador topou chegar ao Vasco da Gama, mais um ponta direita, certo? E o seguinte, a gente estima a sorte a esse jogador colombiano, jogador de 22 anos, que apareceu muito bem no Atlético Nacional de Medellín, e que simplesmente ficou devendo lá no Galo. Mas, quem sabe aí, respirando novos ares, o atleta simplesmente não deliga aqui no futebol brasileiro. O jogador chega por empréstimo até dezembro com obrigação aí de compra. Meus amigos, o seguinte, outra situação aí é sobre o Lloyd Augusto. Ontem o Pedrinho estipulou um prazo, deu até amanhã o Lloyd Augusto tentar a liberação junto à equipe do Alanya Sport, tá? O Lloyd Augusto está fazendo de tudo para vir aqui para o Brasil. O jogador está muito confiante que vai ser liberado. O Vasco aguarda até amanhã. Essa negociação não saindo, tudo indica que o Vasco vai contratar o C3. Por quê? O Vasco está muito bem encaminhado com o atacante do Independente da Argentina. Então, o seguinte, não chegando o Lloyd Augusto, chega o CT, que eu acho até muito mais jogador aí do que o Lloyd Augusto, na minha humilde opinião. Você concorda? Você discorda? E por falar em jogador novo, o Vasco da Gama aí evoluiu também no empréstimo do jogador Naves do Palmeiras, certo? Do zagueiro. O Vasco entende que precisa contratar mais um zagueiro. É bom que o Vasco tenha essa concepção. Para o campeonato brasileiro vai chegar aí um mais pesado. Tudo indica que é o Balbuena, mas o Naves pode aparecer aqui no Vasco da Gama. E para a gente fechar, a gente vai falar a situação do Nasser Vila Real. O seguinte, essa negociação também é outra que já está fechada entre o Vasco da Gama e o Milionários. Agora o Vasco está no processo aí de convencimento, tá? Para poder simplesmente convencer os empresários do atleta,
né? Segundo o Carlos Berber, informou ontem, o atleta tem 3 empresários aí, e o Vasco conta aí com o apoio do empresário que trouxe o Nuno Moreira aqui para o Vasco da Gama. Para quê? Porque ele venha aqui para o Brasil. Então, o Vasco fechando um contrato de 4 milhões de dólares com o Milionários, muito dinheiro, mas é um atacante que foi muito bem, né? Está na seleção aí do Sul-Americano, contrato de 5 anos, 22 milhões de reais, né? Então, o Vasco se movimentando bastante. Hoje vai ser um dia muito agitado aí para a torcida do Vasco e é só o começo, porque a gente tomou conhecimento, estou falando isso aqui todo vídeo, que a janela do mês, aquela janela lá do mês de junho, não vai sofrer nenhum tipo de abatimento, tá? Inclusive aí o nosso Balbuena e o Brian Rodrigues estão apalavrados aí com o Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção, Vasco deles, e a verdade prevalecerá. Valeu.